Seja bem-vindo ao nosso canal nas redes sociais Casa dos Sete Saberes. No YouTube, lembre-se de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito de liberdade, escolhas e responsabilidade. Roda a vinheta. Será que você é totalmente livre para fazer as escolhas que você quiser na sua vida? Eu posso te dizer que existem duas respostas para essa pergunta: sim e não. Sim, porque dentro de uma possibilidade de gamas de escolhas que você tem, você é totalmente livre. Por exemplo, supondo que você quer comprar um leite no supermercado. E aí, quando você chega no supermercado, nas prateleiras do supermercado, existem quantidades limitadas de marcas de leite e de possibilidades de leite. Então tem lá leite de amêndoas, leite de vaca, leite de arroz, leite de sei lá o quê, leite de soja. Então você tem possibilidades e você vai escolher uma dentre essas possibilidades que estão dadas para você nessa prateleira do supermercado e vai escolher uma marca que você mais se identifica, ou um sabor que você se identifica, de acordo com o seu gosto, e vai pegar e vai comprar e vai levar para casa. Então esse exemplo da prateleira do supermercado é mais ou menos como é a vida. Porque nós nascemos numa determinada sociedade, somos criadas numa determinada família, também frequentamos uma determinada escola e isso vai moldando a gente enquanto ser humano. Isso vai dando pra gente algumas possibilidades e caixinhas que a gente vai se colocando. Quando você é criança, cabe aos seus pais, pelo menos na primeira infância, né, fazer escolhas por você, fazer escolhas do horário que você vai tomar banho, do horário que você vai comer, o que é que você vai comer. Quando você nasce, você não faz essas escolhas. Não é cabível para um recém-nascido escolher a comida que ele vai comer. Com o tempo, as crianças vão começando a se identificar mais com um tipo de comida ou aquilo que é ofertado também, porque de repente, dentro de uma determinada família, tem um determinado tipo de alimentação e a criança vai seguindo aquela alimentação e abrindo mão de outra que foi excluída daquela família. Ou ainda, ela vai apenas para ir do contra, falando, não quero essa alimentação, quero uma outra, porque eu vi o meu coleguinha comendo isso assim na casa dele. Então eu quero também experimentar essa coisa diferente. E aí a gente vai começando a abrir um leque de possibilidades pra gente. As possibilidades vão ficando ou mais restritas ou mais abertas. Vai depender exatamente desses fatores. A família na qual você foi criado, a escola que você frequentou, os seus amigos, a cultura da qual você faz parte, para que você possa começar a entender quais são as escolhas que lhe são impostas. Nós temos escolhas que são impostas pra gente e a sua família te diz, aqui você não pode ir, nisso você não pode tocar. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. E aí, eticamente, também dentro da cultura, você vai sendo moldado a agir de uma determinada forma, a ter determinados comportamentos. Quando você entra na adolescência, o que acontece é que você começa a ter novas possibilidades de experimentação. Você começa a experimentar coisas diferentes. E aí você começa a ter gostos diferentes, ou começando por simplesmente estar adequado a um determinado grupo que você se inseriu e que você gosta de agradar aquele grupo, de estar frequentando aquele grupo, de fazer parte no pertencimento daquele grupo, e aí você começa a ter hábitos de acordo com aquele grupo. Ou por simplesmente reforçar ou refutar, ou seja, ir contra ou a favor, ao que a sua família te ensinou, ao que o grupo familiar base que você tem deu de informações para você. E você começa a experimentar e a contrastar. Ah, isso aqui tem a ver, isso aqui não tem a ver, isso aqui eu gosto, isso aqui eu escolho, isso aqui eu não escolho. E aí você vai introjetando os valores da sua família, da cultura, dos seus amigos, dos grupos nos quais você escolhe estar inserido. E aí a resposta do sim ou não vai ficando mais clara, né? Que eu disse que tem duas respostas para a pergunta se você é totalmente livre para fazer suas escolhas. Sim, porque você é livre para fazer suas escolhas na vida adulta, à medida em que você cresce e que você se torna independente e com autonomia,
você começa a fazer escolhas para a sua vida. Escolhas do horário de acordar, do horário de dormir, escolhas do que você vai comer, com quem você vai andar, os lugares que você vai, se você vai ou não para balada, se você vai estudar ou não. Então você começa a fazer determinadas escolhas, exercendo a sua liberdade de efetivamente fazer essas escolhas. Então, sim, somos livres até um determinado aspecto, porque você só pode usar a liberdade à medida em que você conhece alguma coisa. Então, você usa a sua liberdade de acordo com o conhecimento que você tem. Se você nasceu numa família muito restritiva, em termos de cultura, em termos de passar informações para você, você não vai ter determinadas informações para despertar em você um desejo de agir de uma determinada forma. Se você não tem aquele desejo de agir de uma determinada forma ou de ter uma ambição por alguma coisa que você deseja conquistar, simplesmente você não vai exercer sua liberdade para fazer essa escolha, porque você não conhece essa escolha, essa possibilidade. Foi feita uma pesquisa muitos anos atrás nos Estados Unidos, pegando pessoas de comunidade carente, que não tinham acesso a muitas informações e que, quando perguntado a elas, a essas crianças, o que vocês gostariam de ser quando crescer, essas crianças se limitaram a determinados tipos de profissões que elas conheciam de acordo com o que era acessível para elas. Então, por exemplo, eu quero ser administrador, eu quero ser médico, quero ser professor, determinadas profissões mais comuns, advogado. E aí uma equipe decidiu pegar essas crianças, 30 crianças de uma escola carente, e colocar dentro de um avião e apresentar para essas pessoas, para essas crianças, a possibilidade de outras profissões, como, por exemplo, piloto do avião, comissário de voo. Olhar lá de cima e perceber que existem construções, coisas que as pessoas podem fazer, como engenheiro, arquiteto. E quando chegaram e retornaram, essas crianças ficaram tão encantadas com esse mundo aberto de possibilidades, de novas profissões, que muitas dessas crianças, comparadas com aquelas outras crianças que não embarcaram nesse voo e não tiveram abertas as possibilidades de um novo conhecimento, simplesmente essas crianças elas decolaram e foram no sentido da vida, né? E tiveram profissões muito distintas e até mesmo sucesso profissional, em termos de um estabelecimento profissional, né, de se estabelecer profissionalmente, do que aquelas crianças que não tiveram à sua disposição essa possibilidade de conhecer novas possibilidades de novas profissões. Então, por aí, a gente já começa entendendo esse sim ou não do nosso exercício da nossa liberdade, né? Porque a sociedade e a cultura também determinam determinadas formas de comportamento. Então, se uma pessoa, por exemplo, do Japão ou da Índia chega no Brasil, pode haver um choque de cultura e a pessoa olhar e falar assim, eu não consigo compreender essa atitude. Da mesma forma, quando você viaja para um outro país, também pode haver um choque de cultura de um brasileiro em outro lugar que está acostumado a agir de uma determinada forma e não pode exercer a sua liberdade de ser quem é, de acordo com a sua cultura, está habitualmente a agir de uma determinada maneira, porque lá aquilo não é permitido. Então, usar uma determinada roupa, por exemplo, ou falar de uma determinada forma, até mesmo fazer alguns gestos. Então, nesse sentido, você vai começando a compreender as respostas do tipo sim ou não que a gente dá para essa pergunta do uso da liberdade. E aí, na vida adulta, muito bem, agora, você assistindo esse vídeo, você é um adulto? Se sim, você tem independência? Passo número 1 para o exercício da sua liberdade. Você tem autonomia? Porque às vezes uma pessoa ela tem uma independência financeira, mas não tem autonomia para realizar as coisas. E a autonomia implica em você poder exercer o seu direito de efetivamente fazer aquilo que você quer na sua vida. Mas às vezes você mora num lugar com outras pessoas que você não consegue fazer o que você quer. Ou você mora ainda com sua família e isso te dá algumas restrições. Como que funciona o exercício da sua liberdade hoje na sua vida? O que é que você pode efetivamente fazer para ampliar, mesmo que seja um pouquinho, esse exercício da sua liberdade? E aí vem as escolhas. É com a liberdade que você pode fazer escolhas. É com a liberdade que você consegue efetivamente escolher aquilo que você considera ser positivo para a sua vida, que você considera que vai fazer com que você cresça. Então, nesse momento, talvez você queira fazer uma faculdade, por exemplo, fazer uma pós-graduação ou estudar, mas você não tem as condições financeiras para isso. Você não tem a independência financeira para fazer isso. Tem alguém que pode te ajudar, será? A ajudar você a contribuir com o seu sonho e realizar esse desejo? E aí você começa a observar as pessoas à sua volta e ver quem é que pode te ajudar. Existe alguém que pode te ajudar? Se não existe, como é que você pode se ajudar?
Será que existe possibilidade de você fazer uma poupança? É uma escolha. Será que existe a possibilidade de você vender alguma coisa por fora do seu trabalho, né? No tempo livre que você tem, para você ter uma renda extra e juntar, fazer uma poupança para que você realmente consiga realizar o seu sonho? O que é que você pode exercer nas suas escolhas hoje, pensando na sua liberdade de fazer essa escolha, para que você possa caminhar na direção daquilo que você deseja, no propósito da sua vida, naquilo que você realmente quer para a sua vida? E aí a gente pode começar com pequenas coisas. Eu falei aqui da faculdade, de um estudo, mas você pode pensar também em outras possibilidades, como por exemplo, o que é que você pode fazer hoje de escolha para você ter mais qualidade de vida? Qualidade de vida hoje tem 3 pilares, a gente deixa isso para um outro momento, no outro vídeo, mas os pilares básicos são alimentação, gerenciamento emocional, qualidade do sono e atividade física. Então, se você consegue colocar isso na sua vida, a gente fala disso num outro vídeo depois, já é uma escolha. Como é que você pode hoje melhorar sua qualidade de vida? Como é que você pode hoje melhorar sua saúde? Vamos pensar num pilar só, pequenininho. Como é que eu posso melhorar minha saúde hoje? O que é que eu posso fazer exercendo a minha liberdade, a minha autonomia, a minha independência, para que efetivamente eu possa fazer uma escolha para melhorar a minha saúde? E aí vem uma coisa que a gente falou de liberdade, falou de escolha, e aí agora eu vou incluir a terceira palavra, né, que eu falei lá no início do nosso vídeo, que a gente ia tratar dela, que é responsabilidade. Você é o único responsável na vida adulta pelas escolhas que você faz, pela liberdade, pelo modo como você exerce a sua liberdade na sua vida, e você tem consequências a partir das escolhas que você faz. Consequências que são positivas para a sua vida, porque você está colhendo os frutos daquilo que você plantou. Por exemplo, se você estiver investindo na sua qualidade de vida, na sua saúde, nos seus estudos, né, no seu relacionamento com você mesmo, na sua paz interior, depende do seu objetivo. E você também tem consequências negativas quando você, por exemplo, negligencia a sua saúde, quando você come qualquer coisa, quando você se permite, não um dia, porque uma coisa é um dia, né? Você se permite, hoje eu vou comer uma coisa diferente, que eu sei que talvez não seja tão saudável assim, mas eu tô com desejo de comer isso, eu vou comer. Uma coisa é um dia. A outra coisa é todos os dias você ter uma alimentação ruim. Todos os dias você não fazer atividade física, você viver no sedentarismo. Todos os dias você ter pensamentos ruins, emoções negativas e não fazer nada a respeito disso. Porque não fazer nada a respeito disso também é uma escolha, também é um exercício da sua liberdade. Se entregar e não fazer nada também é fazer alguma coisa. A não ação também é uma ação. Só isso aí já dava outro vídeo, né? A não ação também é uma ação. Mas é importante você começar a perceber que toda escolha que você faz é responsabilidade sua. Então, assumir responsabilidade ao invés de ficar culpando as outras pessoas. Mas eu não consigo fazer, eu não consigo estudar porque eu não tenho um ambiente para estudar. Cria o seu ambiente para você estudar. Mas dentro de casa é impossível. Vai para outro lugar, vai para uma biblioteca, vai para um parque público. Cria a atmosfera que você deseja para a sua vida. Mas eu tenho emoções muito conturbadas porque as pessoas me perturbam muito. Sou muito solicitado o tempo todo. Meu chefe é um chato, né? Eu tenho parentes que me solicitam muito. Bom, começa a se importar menos. Começa a fazer um processo de autogerenciamento para você se importar menos com isso e assumir a responsabilidade pelas escolhas que você faz de permitir que as pessoas te solicitem demais, ou seja, talvez precise aprender a dizer não, né? E também de olhar para o seu chefe como um chato. Às vezes ele está fazendo só o papel dele, mesmo que ele seja uma pessoa chata ou uma pessoa insuportável, o que é que você faz em relação a isso? Como você reage em relação a isso também é uma escolha sua. O que eu quero dizer é, primeiro, liberdade, que a gente tem sim liberdade para fazer escolhas dentro de algumas limitações do ambiente que você está hoje. Então nós temos as limitações, a gente não pode sair fazendo o que quer. Então tá, eu quero sair agora pelado correndo no meio da rua. Eu vou ser preso, né? Isso não é possível. Então não é o exercício da sua liberdade total. Não é, vou fazer o que me der na telha, vai virar uma anarquia, vou fazer o que eu quero. Não funciona dessa forma. A sociedade tem regras, tem limites. Então, o seu direito da sua liberdade vai terminar quando o direito da sociedade do outro começa. A sua liberdade não pode impactar de uma forma negativa na sociedade ou na regra comum da moralidade ou da sociedade, daquela regra estabelecida, que é uma normatização e que cada sociedade tem a sua. Porque senão você vai ser punido. Porque existe isso. Toda sociedade, à medida que você infringe uma regra,
você também tem a punição, ou de uma sanção disciplinar, de uma multa, de ser preso, por exemplo, dependendo do tipo de infração que você estiver cometendo. A proposta desse vídeo é que você possa começar a tomar consciência de que, primeiro, não tem culpado pela sua condição do momento. E se tiver esse culpado, começa a assumir a responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade na situação na qual eu me encontro nesse momento presente? E aí começa a exercer liberdade nas pequenas coisas. Não começa com as grandes, começa com as pequenas. O mínimo que você pode estabelecer para você, eu já falei em outros vídeos do mínimo diário, acho que isso é muito importante. O que é que eu posso fazer hoje, de mínimo na minha vida, para que eu possa exercer a minha liberdade, fazer escolhas que sejam mais saudáveis e melhores para a minha vida e, consequentemente, assumir a responsabilidade por isso e também as consequências por isso, as boas e as ruins. Porque quando você não faz nada por você, você vai, infelizmente, assumir as responsabilidades pelas consequências ruins, mesmo que você não queira. Porque às vezes você não quer. Ah, não, mas eu não queria que fosse assim. Mas o que você fez para que fosse desse jeito? Você colheu, você plantou. Eu costumo brincar muito falando disso. Eu falo, você não adianta querer colher morango se você plantou abóbora. Embora eu goste de abóbora, mas outras pessoas não gostam, preferem o morango. Você tem que saber exatamente o que você quer colher no futuro e começar, nesse momento, usar a sua liberdade de escolha e a sua responsabilidade pela sua vida, pelas suas escolhas, para você começar a caminhar na direção daquilo que você quer. Ah, eu quero chegar aos 80 anos saudável. O que você está fazendo hoje para que isso aconteça lá no seu futuro? Primeiro que você já vai começar a colher agora, né? Se você está pensando na sua vida saudável do futuro, você começa a colher hoje as suas atitudes saudáveis. E isso vale para tudo na sua vida. Gostou desse vídeo? Eu espero que eu tenha ajudado você um pouquinho a poder fazer uma escolha melhor agora, a exercer sua liberdade, aquela liberdade que lhe cabe nesse momento de fazer escolhas melhores para a sua vida e que você possa ter as melhores consequências possíveis e resultados maravilhosos. A gente se vê no próximo vídeo. Casa dos 7 Saberes. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho.